Programa Upgrade News Esportes, Cultura e Negócios. Estamos no 12º Seminário em Ciências da Atividade Física na Universidade Salgado de Oliveira, aqui em Niterói. Vamos entrevistar hoje o professor Marcial Cotes e o tema é Sustentabilidade e Educação Física. Bom dia, professor. Bom dia, Carlos. Poxa, que prazer enorme tê-lo aqui no programa Upgrade News. Eu assisti à conferência do professor aqui no seminário. Explica para o nosso público essa dobradinha da sustentabilidade com a educação física. Tem a ver, professor? Olha, se nós partimos da premissa que uma das áreas de conhecimento na atualidade da educação física são as manifestações de aventura realizadas em áreas naturais, então nós temos total aderência com esse tema. Fora isso, se você for consultar alguma legislação, nós temos na antiga, que está caducando agora, no antigo Parâmetros Curriculares Nacionais, os temas transversais, que entre eles está meio ambiente, que também legitima esse tema, sustentabilidade na educação física. Bem, só que a sustentabilidade para a área de educação física, como para qualquer outra área do conhecimento, ela não se aplica somente, em relação ao meio ambiente natural. O conceito de meio ambiente ele é mais amplo. Existe o meio ambiente natural e existe o meio ambiente construído. Esse ambiente que nós estamos aqui é um ambiente construído. Então a sustentabilidade ela tem que envolver toda a prática de um profissional, seja ele dentro da instituição onde ele está trabalhando, seja na vida social dele. Porque dados do Banco Mundial, não é de nenhuma ONG, né? Porque falam que as ONGs são colapsologistas, né? Dados do Banco Mundial apontam que 20% da população mundial consome em torno de 80% dos recursos naturais do planeta. Se nós formos traçar metas para igualdade, ou seja, para beneficiar esses outros 80% que não têm acesso ao nível de consumo desses outros 20% mais avantajados, com melhor situação econômica, o Banco Mundial aponta que seria necessário aproximadamente de 3 a 4 planetas para dar conta da demanda da população mundial. Então, a minha palestra ela foi direcionada mais para as atividades praticadas no meio ambiente natural, que eu chamo de manifestações de aventura em áreas naturais. Professor, no dia a dia, acompanhando as notícias já há alguns anos, eu fico assim, impressionado com esse caos que está acontecendo no planeta Terra. Tem solução? O senhor que... Eu sei que é uma pergunta extremamente difícil, mas eu tenho que aproveitar um expert em sustentabilidade. Tem solução? Se você tivesse o poder de dar o caminho, qual seria ele, professor? Alguns pesquisadores da área das ciências ambientais acreditam que o momento já passou, que nós perdemos a oportunidade de estar revertendo esse processo de degradação ambiental que atinge diretamente a todos nós no nosso dia a dia. Outros pesquisadores acreditam que nós temos em torno de 10 a 20 anos. Tirando uma média dessa história toda, nós aproximadamente temos 12 anos para tentar reverter o nosso estilo de consumo.
O grande problema de ordem sustentável da humanidade se reside em 3 aspectos. O primeiro é a teoria malthusiana, ou seja, a teoria de Malthus, o aumento da população. O segundo é o nível de consumo das sociedades. E o terceiro é o tipo de economia que nós optamos. Então, o capitalismo optou por uma economia de consumo, e esse consumo, a cada dia que passa, gera ainda mais expectativas para as pessoas. Tudo que nós estamos vendo ao nosso redor saiu do meio ambiente. E um aspecto que nós temos que modificar para os economistas é a questão de como se calcula o produto interno bruto. No PIB não se calcula o valor da matéria-prima tirada do meio ambiente natural para diminuir lá na frente no lucro que é os dados que o PIB utiliza para mensurar os dados. Tá? Então ele só conta a produção, ele não conta o valor da matéria bruta que foi tirada do meio ambiente. E nós não temos um caminho a seguir a não ser reverter o nosso nível de consumo. Tá? Então, há uns anos atrás, você pega uma geladeira antiga, um exemplo bem clássico, né? E a lataria da geladeira, você botava a mão, era uma lataria dura. A mesma coisa eram os carros. Hoje em dia, se você encosta num carro, a lataria já entra. Então, as coisas já são feitas para durar pouco. Ela já sai da fábrica com a vida útil dela determinada. E nós não podemos ser egoístas. Nós temos filhos, temos outras gerações, e o conceito de sustentabilidade, ele vem muito antes do que se imagina, vem de um conceito de Guilford, que é a economia da natureza, como administrar a natureza para que a humanidade possa prosperar de forma eficiente e igualitária. Então, essa conta que os economistas fazem não está dando certo. Nós temos que incluir outros aspectos dentro dessa conta do PIB para poder viabilizar a nossa espécie dentro do planeta. E outra coisa, o planeta, para se recuperar disso, basta eliminar a nossa espécie. Ano que vem faz 50 anos da chegada do homem à Lua. Nós não nos conformamos somente em poluir o planeta. A atmosfera já está poluída com objetos espaciais, como satélites já inativos, com outros objetos, e nós já poluímos até a Lua, né? Então, desde que os primeiros astronautas chegaram à Lua, equipamentos foram deixados lá, equipamentos esses que já estão obsoletos e que estão lá, não vai ser usado mais. Então, nós extrapolamos a questão da poluição, extrapolamos o nosso planeta já. Professor, qual é a bibliografia que o senhor indica, 3, 4 livros, para as pessoas começarem a entender um pouco e, enfim, e também se alfabetizar, enfim, quais são os livros, professor? É interessante que você falou alfabetizar, né? Capra defende que nós precisamos de uma alfabetização ecológica. Existem 2 livros, que é Colapso, do americano Diamond, e tem outro livro que eu não estou recordando agora o nome, mas de educação ambiental, chama-se Hudson, que é bem interessante também. E na realidade nós temos vários artigos científicos sendo produzidos, inclusive tem um programa que foi lançado atualmente da FAPESB. Na realidade tem vários artigos científicos e vários projetos de pesquisa que trabalham
com a questão ambiental. A área de educação física também já identificou problemas ambientais nas atividades praticadas na natureza. Eu indico a leitura de artigos mais recentes. Tá? Então, tem um programa da Biota FAPESP que é coordenado pelo professor da Unicamp, Joly, e ele afirma que essa opção que o país está tendo de suprimir a vegetação, principalmente cerrado e floresta amazônica, em detrimento da agricultura e da pecuária extensiva, não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é nós mantermos nossa biodiversidade, manter as nossas florestas, que o lucro com isso é muito superior ao lucro com a opção que nós fizemos em termos agrícola e em termos de pecuária dentro desses dois biomas. E a gente tem que entender que desenvolver não significa crescer. Você pode desenvolver sem haver crescimento, tá? E o caminho é este. Muito bom, professor. Se o senhor me permite, já que o senhor falou do Capra, eu sou leitor, fã do Frithjof e acompanho e também vou orientar o nosso público o ponto de mutação do Capra, alfabetização ecológica, que por acaso eu comentei sobre alfabetização, sim. E agora estou até terminando a visão sistêmica da vida, o recente livro do professor Frithjof. Fale um pouco para o nosso público da sua carreira. Como é que você chegou a essa etapa assim tão dignificante de ser conferencista, palestrante, pesquisador, professor? Dá uma dica para o nosso público. Olha, eu costumo dizer para os meus alunos que eu nunca tive ambição nenhuma. Na realidade, eu me graduei em Educação Física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Chegou um momento, pela violência no Rio de Janeiro, que eu tive uma opção de vida em busca de qualidade de vida. Eu me mudei para o Nordeste, resido há 22 anos em Ilhéus, na Bahia. Lindo. Fiz mestrado em meio ambiente. Na realidade, eu trouxe a educação física para o meio ambiente. Tá? Trabalhei com trilhas interpretativas em áreas de Mata Atlântica, montei uma metodologia capaz de graduar o nível de dificuldade das trilhas, porque antes era a trilha do costão da Urca, o nível de dificuldade é moderado. Aí meu questionamento era, moderado para que faixa etária, pesado para que nível de treinamento, leve para que gênero. Então trabalhei uma análise fatorial totalmente causalizada de 3-3-2, 3 faixas etárias, 3 níveis de treinamento, 2 gêneros. Posteriormente eu me senti na necessidade de beber mais água nas ciências biológicas e fiz uma especialização em biologia de florestas tropicais, novamente com trilhas interpretativas em áreas de Mata Atlântica. Trabalhei com fotos hemisféricas para mensurar a quantidade de luminosidade que chega ao solo. Então, em Mata Atlântica, quanto maior a quantidade de luminosidade que chega ao solo, provavelmente maior é o impacto que está ocorrendo ali. Então, a especialização eu trabalhei com fotos hemisféricas e agora no doutorado eu retornei para a área de educação física. Eu fiz doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e trabalhei com os conhecimentos profissionais de condutores de visitantes em 2 parques nacionais. Trabalhei com o Parque Serra da Capivara, localizado num dos semiáridos mais tristes do Brasil, que é a região de São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, onde eu levantei os dados, e o outro parque nacional foi o Parque do Caparaó, na divisa do estado de Minas com o estado do Rio. E
continuo desenvolvendo meus trabalhos, sempre nessa área de trilhas interpretativas, na área ambiental, e espero que esteja contribuindo com a área de educação física. Muito, professor. Nós agradecemos aqui na Universo, a sua participação foi muito boa, nosso bate-papo também, agradecido, e programa Upgrade News, Esportes, Cultura e Negócios retorna em breve. Muito obrigado, professor. Grato a você, Carlos. Grato.